Estados Unidos acaba de descobrir um grande segredo de Lula com Maduro que pode trazer novas sanções, retaliações e até invasão do exército norte-americano aqui em nosso país. Nós vamos ver isso agora, uma grande reviravolta. Olha o que eles acabaram de descobrir entre Maduro e Lula, envolvendo também um grande empresário aqui no Brasil que tem poços de petróleos na Venezuela e tudo isso debaixo dos nossos olhos, mas ninguém percebeu. E agora, pessoal, a verdade apareceu e isso pode causar uma reviravolta no cenário internacional, principalmente envolvendo Lula, Maduro e até o Moraes. Nós vamos trazer essa matéria aqui agora que está pegando fogo. Dá um like nesse vídeo, pessoal. Se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Olha só, cada dia que passa a gente descobre mais uma, mas essa o Trump não vai deixar passar. Veja aí o doutor André Marcília, ele vai trazer para nós aqui a revelação desse caso e você vai ficar de queixo caído e logo em seguida o Deltan Dallagnol tem um recado, preste atenção. Joesley Batista, que é amigo do Lula, pegou um jatinho particular e foi negociar com Maduro lá em Caracas, isso em novembro passado. Pois é, o Washington Post acabou agora de revelar as conversas entre o Maduro e o Joesley. Eu vou te contar tudo que eles conversaram e vou mostrar que baixo nível está por trás desse encontro que eles tiveram e como isso é perigoso para o Brasil. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito. Olha só, o que aconteceu? O Washington Post revelou as conversas entre o Maduro e o Joesley nesse encontro. Sabe o que o Joesley foi fazer lá? Oferecer para o Maduro a Turquia. Ele iria para a Turquia, ser exilado lá na Turquia para não ser extraditado para os Estados Unidos. Óbvio que a Turquia, depois dessa revelação, não comentou o assunto, mas claramente que tudo estava arranjado. Ele iria num asilo, ele e a mulher dele, o Maduro e a mulher dele, iriam para um asilo na Turquia e ficariam ali garantidos, viveriam bem, sem serem presos, sem serem extraditados para os Estados Unidos. No meio desse acordo, ainda havia uma determinação para que a Venezuela rompesse com o Cuba e também tinha ali uma negociação que teria de ser feita de acesso dos Estados Unidos a metais críticos e petróleo. Bom, o Maduro recusou a oferta do Joesley e disse que não toparia. Veio o Joesley e relatou isso, segundo o Washington Post, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que o Joesley não foi lá a mando dos Estados Unidos, mas que ele, país, né, os Estados Unidos, consideraram relevantes as informações que o Joesley lhes passou. Bom, isso daqui é de um baixo nível, porque assim, não interessa se o Joesley foi a mando dos Estados Unidos, se o Joesley foi a mando do Lula, se o Joesley foi a mando de quem for, a mando de alguém ele foi. E ele não deveria ir a mando de ninguém, porque o Joesley, sinceramente, ele tem uma ficha corrida gigantesca. É um absurdo ele ser uma espécie de ministro das relações exteriores fantasma do Brasil. Um cara, um empresário que simplesmente tem uma ficha corrida policial longuíssima, com um histórico de suborno e propina para mais de 1000 políticos. Atuar em nome, seja lá de quem for, dos Estados Unidos ou do Brasil, ou dos dois, o que é bem mais provável. Porque vamos considerar aqui que a possibilidade de que o Brasil, o governo Lula, chegou para os Estados Unidos e falou assim, é provável que tenha sido isso. Olha, eu tenho uma pessoa que pode ir lá na Venezuela negociar com Maduro aquilo que vocês querem, que é ou a renúncia dele, ou a entrega dele, ou o que for. E em troca disso, se eu arranjar essa pessoa para vocês, Estados Unidos, vocês me aliviam aqui nas tarifas, vocês aliviam o Moraes da Magnitsky. E os Estados Unidos toparam. Essa é que é a verdade. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. O Lula ofereceu o Joesley como mensageiro e os Estados Unidos toparam. Não deu certo, mas foi isso.
Então, enquanto você está aí, meu caro, batendo palma para um, batendo palma para outro, enquanto está o Lula falando mal do imperialismo norte-americano, enquanto está o Trump falando mal do comunismo brasileiro, eles estão todos ali conversando e negociando. E o Joesley, que é a pessoa menos indicada para, entregar um papel daqui para ali, foi se tornar uma espécie de diplomata fantasma brasileiro. É realmente de arrepiar o cabelo, não vou nem dizer de onde. Você já quis ser uma mosquinha na sala para assistir a certos acontecimentos históricos? Olha, eu já. E se tem um desses momentos que eu queria ter visto, foi a reunião entre o empresário Joesley Batista, dono da JF, um velho conhecido das páginas policiais aqui do Brasil, e o narcoditador Nicolás Maduro. Se você também quer saber tudo o que aconteceu nesse encontro, então vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal, clicando no sininho, porque eu vou te contar todos os detalhes de como que ele aconteceu agora. E lá no final ainda, eu vou te contar as duas grandes lições dessa história toda. Agora bora direto ao ponto, porque o jornal The Washington Post, que é um dos mais prestigiados e importantes do mundo, publicou uma longa matéria sobre os últimos dias de Maduro no poder e sobre como que aliados do ditador, intermediários, negociadores, tentaram de todas as formas e até o último momento oferecer rotas de fuga para Maduro a fim de que ele abandonasse voluntariamente o seu cargo e o poder, a fim de que ele recebesse algum tipo de anistia ou imunidade e ele pudesse ir aproveitar os bilhões em dólares e em ouro que ele roubou do povo venezuelano em algum outro país, como a Turquia ou a Rússia. E aí eis que, no corpo da matéria do Washington Post, aparece ele quem, Deltan? Ele, Joesley Batista, como um desses negociadores. Olha aqui a matéria do Washington Post. Emissários não oficiais preencheram o vácuo. Entre eles estava o bilionário brasileiro Joesley Batista, que chegou à capital venezuelana no final de novembro com uma missão, qual? Persuadir Maduro a deixar o poder. Entre os pontos discutidos naquele dia estava um plano para a renúncia do presidente Maduro, segundo 3 pessoas familiarizadas com a reunião. Maduro recebeu uma oferta para se exilar na Turquia ou em algum outro país disposto a recebê-lo, disseram 2 dessas pessoas. A embaixada da Turquia em Washington não respondeu ao pedido de comentário. Segundo uma pessoa familiarizada com as deliberações do governo Trump, um possível acordo de asilo para Maduro na Turquia estava em discussão desde pelo menos novembro, incluindo aí garantias de que ele não seria extraditado para os Estados Unidos. Mas o ex-líder Maduro, agora preso, e a sua esposa reagiram com indignação, disseram as 3 pessoas. Nicolás Maduro teve várias oportunidades de evitar isso, disse Marco Rubio durante uma aparição com Trump em Mar-a-Lago no sábado. Foram feitas ofertas mas muito generosas a ele, e em vez disso, ele escolheu agir como um louco, escolheu fazer palhaçadas. Gente, quem acompanha aqui o canal sabe que uma gota d'água para que Trump fizesse a operação militar contra o Maduro foram justamente as palhaçadas do Maduro. Ele fazendo aquelas dancinhas, pedindo paz para o Trump, o que foi compreendido por Donald Trump como um deboche, como um sinal de que o Maduro estava vendo as ameaças do Trump como uma espécie de blefe e não como ameaças reais e concretas. Segue aqui. Batista, um magnata da carne bovina com interesses comerciais tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, já vou te falar o que são esses interesses. Ele já havia atuado como intermediário nas negociações sobre as tarifas que o Trump impôs aos produtos brasileiros. Ele chegou a Caracas com uma lista de 4 pontos, incluindo a insistência no acesso americano a metais raros e petróleo, o rompimento com Cuba, que é uma aliada de longa data da Venezuela, e a saída de Maduro do país, segundo uma pessoa familiarizada com a reunião. Após a viagem, Batista relatou suas conclusões à administração Donald Trump, disse um alto funcionário da Casa Branca. Ele não estava trabalhando a mando dos Estados Unidos, afirmou o funcionário, mas as suas descobertas foram tomadas em consideração. A matéria, gente, retrata o Joesley Batista como um bilionário brasileiro com interesses comerciais, tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela. Mas que interesses que são esses, Deltan? Nos Estados Unidos, a JF, empresa dos Batistas, ela abriu capital recentemente na Bolsa em Nova York. E nós sabemos também pela imprensa que o Joesley se encontrou pessoalmente com o Trump para interceder pelo Brasil em relação ao tarifaço e também pela negociação da Lei Magnitsky contra Moraes.
Relatos da imprensa dizem que os irmãos Batista pretendem investir bilhões e bilhões de dólares nos próximos anos nos Estados Unidos. E todo mundo que conhece o Trump sabe que esse é o tipo de coisa que ele realmente valoriza em uma negociação. Certo, mas e na Venezuela? Quais são os interesses aí do Maduro? Desculpa, quais são os interesses aí dos irmãos Batista? Confere aqui comigo nessa nota do Lauro Jardim, ó. Joesley Batista e seus poços de petróleo na Venezuela sob segredo. Como assim? A JF dos irmãos Joesley e Wesley Batista é dona de poços de exploração de petróleo na Venezuela desde 2024. Em novembro, Joesley esteve em Caracas tentando convencer Maduro a renunciar antes que Donald Trump o tirasse à força da cadeira de presidente. A prova do prestígio de Joesley com o ditador deposto é que ele foi recebido em audiência. Mas não se sabe muito mais sobre os negócios na área de energia da JF na Venezuela. Motivo. O Itamaraty colocou sob sigilo os telegramas diplomáticos trocados com a Embaixada do Brasil em Caracas sobre esses negócios. Um sigilo de 5 anos, conforme revelou no ano passado a Malu Gaspar. Esse é o governo Lula da transparência, não é? Que disse que era um absurdo os sigilos de Bolsonaro, que ia colocar tudo em transparência. Esse é o governo Lula da transparência. Duas coisas ficam claras aí em toda essa história. A primeira é que Joesley Batista tem, há algum tempo, atuado como uma espécie aí de ministro das Relações Exteriores do Brasil, de fato, um não oficial, mas de fato ministro das Relações Exteriores. Muito provavelmente aí com a autorização do próprio Lula, de quem ele é próximo, o que é bastante alarmante, considerando os interesses comerciais do Joesley e da sua extensa ficha criminal. Tudo isso deixa a gente preocupado. Todo mundo sabe da extensa ficha criminal dele, desde aquelas operações lá da Operação Greenfield, lá envolvendo o próprio Temer, a delação premiada em que eles confessaram ter subornado aí mais de 1.000 agentes públicos e tudo mais. Isso tudo deixa a gente muito preocupado. A segunda coisa é que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos a confirmação da máxima de que o dinheiro é a linguagem universal. Todo mundo, o mundo inteiro, entende. Pois é, e não para por aí. Agora você vai ver, olha só, a última decisão de Donald Trump sobre um outro país aqui na América, onde ele decidiu realmente abrir fogo e vai fazer uma verdadeira guerra. O Trump, nesse seu último mandato, é o segundo e último mandato, porque ele não pode se eleger novamente. Olha só o que ele está causando, pessoal. O deputado Gustavo Gaia vai mostrar aqui para nós. Parece que o Trump está declarando guerra nas Américas. Não sabemos o motivo, mas você vai saber agora. Preste atenção, dá um like no vídeo. Olha aí o que o deputado tem para trazer para nós. Donald Trump declarou guerra, já venceu as primeiras batalhas e vai mudar os rumos da história da América Latina. E essa guerra não é contra um país específico. A guerra que o Donald Trump declarou e já foi para cima é contra a esquerda na América Latina. E eu vou te explicar rapidamente. Essa ação do Donald Trump na Venezuela não foi uma coisa que ele pensou do nada, sem ter um planejamento das ações seguintes. É algo que há muito tempo vem sendo planejado pela direita nos Estados Unidos, mas que nunca teve um presidente com coragem para executar o plano. E é um plano que não é de agora, tá? Essa doutrina Monroe foi criada em 1823 e eu vou te explicar rapidamente. Vamos lá. Primeiro eu quero te mostrar isso aqui, ó. Ação contra Maduro é recado de Trump para a China, diz autora de livro sobre doutrina Monroe. Eu lembro que quando o Donald Trump foi fazer a coletiva de imprensa depois da captura do Maduro, e eu comecei a fazer uma live aqui no meu canal com tradução consecutiva, teve uma hora que eu até tive que pedir desculpas para quem estava me assistindo, porque ele tinha falado sobre a Monroe Doctrine e eu não sabia qual era a tradução disso. Eu falei, olha, ele falou de uma doutrina aí que depois eu vou investigar. Fui investigar, e o que é isso? É de um presidente dos Estados Unidos que se chamava Monroe, que em 1823 fez uma doutrina, um acordo com a Europa, que era o seguinte, olha, Europa, parem de interferir nos países da América Latina, que eu, Estados Unidos, vou parar de interferir com países da Europa. Ou seja, se traçou uma linha entre Ocidente e Oriente. Vocês ficam do lado de vocês e nós ficamos do nosso lado. Basicamente, encerrando ali aquela cultura de colonização nos países da América Latina. Isso foi em 1823 e ficou conhecido como doutrina Monroe, que é essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês. Qual é a relevância disso? Donald Trump entendeu
que a esquerda na América Latina, ela tem alguns pilares. Dentre eles, lá atrás, financiamento através da União Soviética. A União Soviética caiu, Rússia já não tem mais todo aquele domínio na América Latina. O que tem domínio aqui hoje? China, os globalistas, narcotráfico, que está ligado, querendo ou não, um pouco com esses dois, grupos terroristas do mundo inteiro e países de fundamentalismo islâmico, todos para o lado de lá. China, esses países muçulmanos fundamentalistas, esses berços de terroristas, os globalistas, estão todos do outro lado do Oceano Atlântico. Então Trump está reativando a doutrina Monroe, dizendo, olha, aqui nas Américas não vai ter mais interferência. Começou com a captura do Maduro. Aí todo mundo pensa, a captura do Maduro não teve relevância, não vai impactar nada. Será que não vai impactar nada? Eu vou mostrar para vocês agora que o Donald Trump já está indo para cima, sabe de quem? Cuba. Dá uma olhada nisso aqui. Trump disse que Cuba ficou sem petróleo e dinheiro da Venezuela. Exatamente. A Venezuela mandava petróleo para Cuba, em contrapartida Cuba oferecia proteção. Bom, acabou. Não vai mais petróleo da Venezuela para Cuba e o Trump determinou fazer um embargo, um cerco a Cuba para que não entre lá nenhum petrolífero, nenhum cargueiro, nenhum navio. Eles vão atrofiar o estado de Cuba. Se já era um país fraco, vai ficar ainda mais fraco. Cuba não terá mais petróleo ou dinheiro da Venezuela e deveria fazer acordo logo, diz Trump. Em novo sinal de pressão contra Havana, o presidente americano sugere ao regime que negocie antes que seja tarde demais. Aí o líder cubano, claro, vai dar uma de Maduro, daqui a pouco vai fazer dancinha, vai cantar Imagine All the People, até que ele seja capturado também. Vamos falar agora desse cidadão aqui. Ó. Esse aqui eu preciso falar para você. Esse aqui você conhece, Gustavo Petro, que inclusive foi denunciado por Carvajal por ter recebido dinheiro do narcotráfico. Muito amigo do Lula. Colômbia hoje, que é o país que mais produz cocaína no mundo, certo? Gustavo Petro entrou no alvo do Donald Trump. Na frente das câmeras, o Gustavo Petro fica cantando de galo, dando uma de que forte, que não vai recuar nem nada, mas durante uma reunião do Donald Trump com os jornalistas, sabe quem que ligou para o Trump? O Gustavo Petro. Após ser chamado de próximo alvo de Trump, presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deve ir à Casa Branca em fevereiro. Arregou. Donald Trump botou tanto medo nesse cara aqui, ó, que agora ele está querendo ir lá na Casa Branca para conversar com o Donald Trump, porque ele viu o que ele fez com o Maduro, ele já está vendo o que vai ser feito com Cuba e ele sabe que ele pode ser o próximo, porque ele também é chefe de um esquema de narcotráfico. A Colômbia não existe sem o tráfico. Bom, na Nicarágua existe também uma ditadura, certo? Daniel Ortega. O Trump foi e mandou as embaixadas soltarem alguns anúncios para o povo de Nicarágua soltar os presos políticos. Na Nicarágua existem dezenas de padres e freiras que estão presas por sua opinião. Olha o que ele fez. Sob pressão dos Estados Unidos, Nicarágua liberta presos políticos. A Nicarágua começou a libertar os presos políticos. Venezuela já está libertando presos políticos. Colômbia já está implorando para o Donald Trump para sentar para conversar. Donald Trump está mirando o quê? Acabar com o narcotráfico na América Latina, o que vai tirar o financiamento da esquerda, sim, de forma absurda, impedir a interferência da China na América Latina e também dos globalistas. Ele saiu de todas, acho que foram de 200 órgãos internacionais, ele saiu de uma vez, esses de aquecimento global, feminismo internacional, ele saiu de todos e não vai mais financiar. Porque, curiosamente, o maior financiador dessas entidades internacionais que querem interferir na soberania de vários países, como a ONU, vem dos Estados Unidos. É dinheiro do povo americano. E ele cortou, não vai mais financiar, não vai mais ajudar nenhuma dessas organizações. Ele está dando uma paulada atrás da outra. E vamos falar agora do Brasil. Para impedir a interferência da China na América Latina, uma das coisas que o Donald Trump mais precisa é de terras raras. Uma das grandes vantagens que a China tem hoje é porque ela é retentora dos maiores jazigos, reservas de terras raras no mundo, que são usados para produzir chips, condutores, microchips. Sem isso, ele não consegue bater de frente com a China na questão dos data centers e inteligência artificial. A inteligência artificial agora é a nova... É para nós, hoje, o que foi a viagem à Lua ou a guerra nuclear na Guerra Fria. O conflito, né? Vamos dizer assim,
a competição nuclear durante o período da Guerra Fria agora é quem tem a inteligência artificial mais evoluída. E para isso precisa de data centers. Precisa de mega data centers que precisa essas substâncias, desses insumos que só encontram em terras raras. Silício, silício, cobalto e outros, e por aí vai. Lítio. Então Donald Trump conversou com o Lula. Lula foi esperto. Lula entregou tudo, mas comprou briga com a China. China vai e coloca 50% de tarifa na carne do Brasil. Donald Trump colocou o Lula numa situação muito complicada, tá? Com água até o nariz. Se o Lula vai para o lado da China, ele se arrebenta. Ele está vendo o que está acontecendo com os outros países. Lula vai perder todo o apoio da esquerda na América Latina. Todo. Eu estou tentando... Cara, o Trump está preparando algo para o Brasil. Só que eu acho que primeiro ele fez uma estratégia de vamos conquistar todos os países. Que nem quando você joga War, você tem que primeiro conquistar os países ao redor. Aí depois que você conquista esses países ao redor, a invasão, ou seja, o domínio, o controle é muito mais fácil. E qual é a função, o objetivo real dele? Não é chegar e mandar no que deve acontecer no país, mas impedir que esse país seja quintal dos globalistas, da China ou de grupos terroristas. O Brasil é hoje um país ligado ao Irã, a China, grupos terroristas, Hezbollah está vindo para cá, de acordo com o relatório que foi emitido pelo Serviço de Inteligência de Israel. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo a doutrina Monroe, só que agora não é contra a Europa em si, mas é contra todas essas entidades e nações que insistem em querer interferir na América Latina financiando a esquerda. Esses são grupos e nações que financiam a esquerda. Lembra-se, Gaddafi deu $1 milhão para o Lula durante a campanha. Carvajal alegou que o dinheiro do narcotráfico na Venezuela e corrupção foi usada para financiar o PT, o Lula no Brasil. Maduro está prestes a abrir a boca. Talvez o Trump está esperando que o Maduro abra a boca para poder vir para cima. Então, assim, o Trump declarou guerra, já venceu as primeiras batalhas, já está tendo o presidente recuando, vai pegar Cuba, vai derrubar ou ajudar o Gustavo Petro a ser derrubado. O Boric no Chile já perdeu, se eu não me engano, já foi um de direita lá que venceu. O mapa da América Latina está ficando todo de direita. Só que vai ser uma direita chegando ao poder com uma esquerda que não vai ter mais o financiamento, a estrutura que eles tiveram ao longo das últimas décadas, que foi o que fez com que eles chegassem ao poder. Imagine a esquerda no Brasil sem a ajuda da China, dos globalistas, do narcotráfico. Ela não sobrevive. Cara, o Donald Trump tá fazendo ele tá jogando xadrez e assim, desculpa, eu fui entender tudo isso agora, vou ser sincero, por isso que eu tô empolgado. Eu fui perceber o que ele tá fazendo agora. E não é que ele largou o Brasil de mão, ele só tá deixando o Brasil por ser o maior país. E o que mais aparenta ser uma democracia, né? Ele tá deixando por último, e o período eleitoral é agora. Eu só não espero que seja para depois das eleições. Eu espero que a gente possa ter uma esquerda mundialmente enfraquecida já para essas eleições desse ano. Então é isso. Eu gravei esse vídeo para te explicar o que é a doutrina Monroe e que eu acho que a gente está chegando no fim da esquerda não no Brasil, mas da esquerda na América Latina. Pois é, pessoal, o Donald Trump, ele já está aí, na verdade, no seu terceiro mandato, e lá nos Estados Unidos tem uma regra, uma lei, né, que a partir de uma certa idade, o cidadão não pode mais se reeleger e também, depois de 3 mandatos, não pode mais se reeleger, né? Deveria acontecer isso aqui. Por exemplo, se acontecesse, nós não teríamos o Lula, né? Mas olha só, está acontecendo agora algo bastante interessante. O Trump parece que quer sair de cena, né? Terminar o seu mandato daqui 1 ano e meio, 2 anos, mas ele quer deixar um legado, ele quer cumprir um papel. E aí, não é só com a Venezuela. Para quem acha que o problema dos Estados Unidos é com a Venezuela, é com Maduro, para quem tem outras pessoas mais inocentes, né? Que acham que o Trump está precisando do petróleo da Venezuela. Pessoal, preste atenção, preste atenção. Os Estados Unidos, ele é autossuficiente em petróleo para pelo menos uns 30, 40, 50 anos. Então, vamos entender, os Estados Unidos não estão passando necessidade de energia, de petróleo, não está passando necessidade de nada disso, mas existe algo maior do que o petróleo, que é uma guerra política de controle populacional no mundo, inclusive vindo da China, vindo do Putin, vindo do Oriente Médio. Então o negócio é mais sério do que a gente pensa. E aí agora o Trump está aí
né, causando aí novamente, agora com o México, com a Nicarágua, com outros países aqui da América. E por que isso é bom para nós? Nós vivemos aí décadas e décadas e décadas com narcoterrorismo nas Américas, invadindo também o Brasil, ou você acha que o PCC e o Comando Vermelho são autossustentáveis? Não são, eles dependem sim dessas milícias, desses terroristas que operam, né, em vários países aqui da América. Só que agora tem um homem com pulso firme, um bilionário que não precisava estar na política e que decidiu deixar aí um legado e fazer algo de bom para a população brasileira, né? E também para a população venezuelana, acabando aí com esses narcotraficantes, acabando aí com todo esse terrorismo aqui, pelo menos nas Américas. E aí você pode estar pensando assim, mas a direita, aonde que ela entra nisso? Pessoal, é lógico, se você acaba com toda a vagabundagem, com toda a roubalheira, vai sobrar espaço para os bons. Sabe qual que é o problema dos bons? O problema dos bons não é o silêncio dos maus, a voz dos maus, não, é o silêncio dos bons. Então o que acontece? Se você começa a ir para cima do inimigo, ele vai ter que recuar. E aí sobra espaço para os bons aqui no Brasil, por exemplo, para a direita. E eu não estou falando somente da direita, eu estou falando do centro também. O centrão, pessoal, tem alguns partidos e alguns políticos que realmente querem fazer a coisa certa. Só que quando chega ali em Brasília, é tanto conchavo, é tanto maracutaia, que acaba que o cidadão ele tem que ceder, ele tem que se render. Mas você imagina, no futuro, 10 anos, 15 anos, 20 anos, um país onde não tenha PT, onde não tenha PSOL, onde não tenha PDT, esses partidos vermelhos, e onde o cidadão entra para a política, agora, acabou de entrar para a política, e ele não seja ali seduzido, tentado para fazer essas maracutais que a gente vê aí com Banco Master, aposentados, INSS, Petrolão, Mensalão, BNDES, ele não seja tentado a essas coisas. Imagine um país, pessoal, onde os ministros do Supremo Tribunal não têm escritórios de advocacia multimilionários. Imagine esse país. Esse país existe, pessoal. Porém, nós temos que aceitar ajuda de fora. Tem muitas pessoas até de direita, olha só que absurdo, né? Pessoas até de direita que se dizem conservadores de direita, que acham um absurdo o Trump invadir ali, pegar o Maduro, mandar os seus soldados ali, por exemplo, na Ucrânia, ajudar Israel na Palestina, acham um absurdo. Não, isso é invasão da soberania. Que soberania? Não existe mais soberania num país que é totalmente comunista como a Venezuela, onde tem um ditador que está herdando de um outro ditador, que é o Chávez, Hugo Chávez. Não existe soberania ali. O povo já é escravo. Para você ter uma ideia, mais de 14 milhões de venezuelanos deixaram a Venezuela nos últimos anos. Muitos deles vieram para o Brasil, mas muitos foram para a Colômbia, para a Bolívia, para outros países também. E isso também está acontecendo no Brasil, você acredita? O Brasil, pessoal, de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, o que tem de gente saindo do Brasil e dando baixa na sua residência fiscal aqui no Brasil e indo para outros países, até aqui da América mesmo, é porque isso não é noticiado na Globo, no SBT, na CNN, em horário nobre. Mas se você buscar conhecimento, aí você vai ver o número de pessoas que estão dando entrada no Paraguai, porque lá o imposto é 10%, não tem roubalheira, não tem criminalidade, não tem nada dessas confusão. Pessoas que estão dando entrada na Argentina, no Chile, que é excelente destino também, um país super desenvolvido, que tem uma economia que agora vai ser direcionada por um presidente de direita. Então, e até outros países também da Europa, até o próprio Estados Unidos, mesmo com muitas regras de imigração, muitos brasileiros estão fugindo para lá. E isso aí, pessoal, são pessoas que estão buscando um refúgio, porque olha só o que está acontecendo agora no Brasil, né? Nós vamos ter as eleições agora em outubro de 2026. E aí, né, agora os ratos agora já começam a procurar os seus pares, né? E o fundão eleitoral, 5 bilhões de reais vão ser distribuídos e cada um quer morder um pedaço. Fundão eleitoral. Inclusive, você deve procurar esse ano, preste atenção, antes de votar num deputado, no governador, né? Antes de votar até mesmo no presidente,
Procure saber se ele usou o fundão eleitoral. Procure saber se ele usa ou usou o fundão eleitoral. Sabe por quê? Esse dinheiro é tirado de você para eles fazer propaganda mentirosa, para enganar você mesmo, para depois eles te roubarem lá na frente. Então, esse ano vai ser um ano que o dinheiro vai correr solto na política. E aí, nós temos alguns ministros de Lula que já estão pulando fora do barco. Por exemplo, o Lewandowski da Justiça, né? Depois que aconteceu essa prisão do Maduro, então, ele ficou... Primeiro foi aquela operação que teve lá no Rio de Janeiro com o governador Cláudio Castro, né? Que fez ali um trabalho excelente. E aí, ele falou assim, poxa, nós não podemos fazer nada. Ficou de pés e mãos atadas ali. Agora, a prisão de Maduro, que pode descer aqui para o Brasil... Né? As tropas militares, inclusive, já tem notícia de que alguns agentes disfarçados dos Estados Unidos já estejam no Brasil atuando. Aí o ministro da Justiça pulou fora. O próximo a sair fora vai ser quem? Fernando Haddad, que também já está de saída, deixando a economia em colapso, né? Em maus lençóis. Esse número da inflação que sai aí no FGV, Fundação Getúlio Vargas, que todo ano a gente vê, a inflação está controlada, 4%, 3,5%, 4,5%, tudo mentira. Isso é uma inflação teórica. Só que na prática mesmo, no supermercado, se você for lá no supermercado e ver o preço de um saco de arroz de 5 quilos, eu não sei na sua cidade como que você compra, se é 5 quilos, se é 1 quilo. Inclusive, coloca aqui nos comentários de qual cidade você nos assiste, né? Para a gente conhecer aí de onde você está falando. Então, preste atenção. Se você pegar hoje um pacote de 5 quilos de açúcar, nós estamos em janeiro, que você talvez esteja vendo esse vídeo em outra época, mas nós estamos em janeiro. Se você pegar em janeiro do ano passado, esse pacote de arroz talvez está custando, se não 30%, 40% a mais. Né? Talvez, eu não sei quanto que custa um pacote de arroz aí, sei lá, R$30. Mas só que, talvez, ano passado ele custava 20. Então, as coisas estão aumentando muito mais de 4,5%. A desculpa que, não, esse é um preço médio, né? O preço da inflação é um preço médio. Poxa, mas se o negócio está aumentando 40%, 30%, 40%, 50%, como que você pode falar que é 4,5% o preço médio? Ah, não, porque nós estamos juntando serviços, produtos, então é a média. Pessoal, é tudo para inglês ver, para enganar a trouxa. Na verdade, o dinheiro está desvalorizando muito mais do que essa inflação está apontando. E tudo isso aí, né? A gente pode colocar pelo menos parte disso, se não tudo, na conta aí do Fernando Tachad, que fez essa tal dessa reforma tributária e deixou mais imposto para nós pagarmos e vai pular fora do barco agora no início de fevereiro. Olha só, mas se você quer continuar bem informado e não ser enganado, você tem que se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, ó, tem um botão, você clica, se inscreve. É importante fortalecer os canais conservadores, canais de direita como esse aqui. Não paga nada, pessoal, mas você vai ficar muito bem informado. Se inscreve aqui no canal, dá um like neste vídeo e estamos juntos.